Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias e Reflexões Bíblicas. Eu sou Nonato Silva e hoje nós vamos refletir sobre o nascimento de Jesus. Como eu propus no último vídeo, nós vamos iniciar contando toda a história de Jesus e aí eu vou mesclando a história de acordo, misturando os livros. Hoje teremos um pouco da história baseada no livro de Mateus, mas também no livro de Lucas. A história bem conhecida de Jesus, do nascimento de Jesus, já é reproduzida em muitos filmes e histórias diversas, mas hoje nós vamos contar, recontar, para que fique gravado na nossa memória e no nosso coração. A palavra de Deus então descreve que Maria era uma jovem e possivelmente, lá na Bíblia não diz, mas possivelmente ela deveria ter uns 15 anos mais ou menos, de 14 a 15 anos. E aí então um anjo aparece a ela e propõe a ela que ela seja a mãe do Salvador. Ela não pestaneja, ela diz sim, eu aceito. E então ela milagrosamente fica grávida sem que tenha nenhuma participação humana, somente a participação divina. Mas ela era noiva de José. José, a história diz que ele já era viúvo. A Bíblia não diz, mas a história conta que ele já era viúvo e possivelmente bem mais velho que ela. Então ele aguardava o tempo do casamento, porém nesse período ela se encontrou grávida. A tradição judaica, da qual eles faziam parte, ela dizia que uma mulher que engravidasse antes de casar, ela poderia ser apedrejada. E se ela fosse pega em adultério, igualmente. Mas então, como ela estava nessa situação de estar grávida antes de casar, essa era a situação de Maria. Mas percebam que ela foi pela fé e pelo desejo de servir a Deus. Ela não pensou na morte, ela não temeu a morte, ela confiou plenamente em Deus. E José, um homem justo, como a própria palavra descreve, ele pensando, intentou no seu coração, ele falou, já que ela está grávida, ela me traiu, eu vou dar um perdido e vou sumir no mundo. E aí a culpa vai recair sobre mim, todos vão pensar que eu sou o culpado e não ela. E aí ele pensou isso. E na noite que ele planejava fugir, Deus manda um sonho, e no sonho fala para ele, ô José, calma meu querido, vai ficar tranquilo que o pai do menino sou eu. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Então pode cuidar dele que a promessa que foi feita lá no Éden está se cumprindo agora. Não está bem descrito assim na Bíblia, mas eu estou contando do jeito que fica mais simples da gente entender. Então, José acalma seu coração, só que naquele mesmo período, o imperador obriga que todas as pessoas façam recenseamento, que eles se classifiquem, se registrem, para dizer onde é que mora, quantos filhos tem, mais ou menos como é feito hoje, que o IBGE faz. Lá naquele tempo, cada um tinha que ir para a sua cidade, a cidade do seu nascimento, para fazer esse recenseamento. E aconteceu que então José aproveitou a situação toda e foi para fazer o recenseamento. E chegando lá, na cidade de Belém, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de distância entre Jerusalém e Belém, mais ou menos 10 quilômetros. Só que não tinha estradas como tem hoje, pavimentada, né, asfaltada, era subindo e descendo morro, no estrado de chão, né, com pedras aí arrastando as coisas, não tinha essa facilidade que tem hoje. E quando eles chegaram lá, eles tiveram uma situação muito complicada, porque por ser o recenseamento, por ser um período onde a cidade estaria com muita gente, não tinha vaga para eles ficarem. E Maria já estava entrando em trabalho de parto e aconteceu que, não tendo onde ficar, alguém deu um abrigo para eles onde ficavam os animais. Olha, se vocês quiserem ficar aí, vocês fiquem aí mais protegidos do frio e da
da situação da noite, então vocês podem ficar aí. E ali eles ficaram, e ali Jesus nasceu. Conta que os reis magos vieram do Oriente e, passando por Jerusalém, encontraram o rei Herodes e perguntaram: olha, onde é que nasceu o rei? Herodes, como um homem sanguinário e muito amante do poder, disse: eu é que quero saber onde é que nasceu o rei. Mas fala o seguinte: vá lá, descubra onde é que ele está e vem contar para mim, que eu também quero lá adorar ele. E aí os magos desceram para Belém, seguindo uma estrela que os guiava, e chegando lá, encontraram Jesus. E lá eles presentearam os pais, né, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, e ali presentearam ele com ouro, incenso e mirra. A pergunta que eu faço para você é: quantos eram os reis? Provavelmente você vai dizer de cara, né? Eram 3. No final do vídeo eu vou responder quantos eram os reis magos, ou quanto eram os magos, né? Não eram 3, pode ter certeza. Ou pode sim ser 3, mas no final você vai descobrir. E aí então os magos têm um sonho que Deus fala para eles no sonho. O anjo fala para eles: olha, Herodes está querendo matar o menino, vai embora por outra estrada, não passa por lá não. E eles então, obedecendo o mandado de Deus, saem, vão embora e por outro lugar. E quando Herodes percebe que foi enganado, ele fica enlouquecido e ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos, todos os meninos do sexo masculino abaixo de 2 anos ele manda matar. E é um grande infanticídio, um grande assassinato de crianças acontece naquela região. E coincidentemente nessa situação, coincidentemente não, porque não existe coincidência nas coisas de Deus, né? Deus então novamente fala em sonho para José, fala: José, vai embora, desce para o Egito, não sobe não, para Jerusalém não, volta, vai embora, segue para frente aí, desce para o Egito, porque Herodes vai vir atrás do menino. E aí então Herodes manda matar as crianças, mas não encontra mais Jesus, porque o José, o pai de Jesus, já tinha fugido para o Egito junto com a sua esposa e junto com a criança. Então o objetivo é contar a história de Jesus do nascimento até a cruz. Então hoje nós encerramos por aqui e fica a reflexão de que Deus sempre fala conosco por meio de sonhos, por meio de revelações diversas. No dia a dia eu sempre falo que Deus fala conosco mais no ordinário, no dia a dia, do que no extraordinário, como se fosse um fogo descendo do céu, um trovão, um relâmpago. Deus fala conosco mais no cotidiano, na boca de um bêbado, na boca de um mendigo, na boca de um homem de Deus, na boca de uma criança. Enfim, Deus fala conosco de diversas formas, inclusive em sonho. Agora, temos que fazer bem essa leitura, e mais do que ouvir o Deus falar conosco, é obedecer o que ele diz. Porque não basta só saber que Deus... Se José tivesse só ouvido o sonho, tivesse tido o sonho de que seria perseguido e tivesse ficado lá dormindo até meio-dia, provavelmente Herodes teria chegado e passado todo mundo na espada. Então é isso. Não basta saber o que Deus quer para você, mas tem que obedecer, tem que fazer o que Deus está mandando fazer. Tá bom? Então deixa o seu like, não esqueça. Quem estava esquecendo era eu. Então, a palavra de Deus não diz quanto eram os magos, diz que 3 eram os presentes. Você provavelmente disse: eram 3 magos. Não, mas 3 eram os presentes. Pode ser que fossem mais, poderia ser 5 e só 3 levaram presentes, 10 e só 3 levaram presentes, 2, enfim. Pode ser inclusive os 3, mas a Bíblia não diz que eram 3, diz que 3 eram os presentes. Então, pode parecer bobo, mas é isso, a Bíblia não diz que eram 3 magos, e os católicos creem ainda, pela tradição, de que eles ainda tinham nomes,
Então cita até o nome deles. Mas na Bíblia não diz quantos eram os reis, quantos eram os magos e muito menos os seus nomes. Tá bom? Então deixa o seu like, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e até o próximo vídeo.